Hoje é 14 de junho de 2016. Manhã fria, não como a de ontem. São 8 horas e 45 minutos. O dia de ontem foi o rescaldo daquele acontecimento terrível em Orlando, com 50 mortos inocentes e 53 sobreviventes, também inocentes, da maledicente atividade de um terrorista individualizado. Segundo o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, não há indício de ato praticado por encomenda de um Estado terrorista. Seria comportamento absolutamente individualizado. Melhor que seja assim, ou menos ruim que assim seja. O tempo passou. Ontem foi ontem. Hoje é hoje. Ou nós passamos pelo tempo. É dúvida atroz dentro da teoria da relatividade. Fiquemos assim. Surge hoje à mente deste cronista uma explicação aos 900 mil advogados que o Brasil tem e aos 280, 300 ou 400 mil advogados que o Estado de São Paulo exibe, não se sabendo exatamente o número de uns e de outros. Permanece no vazio. Mas é preciso que este site explique. É uma publicação razoavelmente conhecida, porque nós temos cerca de 1.000 e poucos acessos dia, 30 a 35 mil acessos mês, sem patrocínios, sem propaganda paga, sem publicidade de uma ou outra categoria de produtos adequados à limpeza dos dentes. Mas é assim que funciona. Vai por barrancos e barrancas e segue há anos o seu rumo discreto. É uma explicação a ser ofertada hoje aos advogados, porque eles não sabem exatamente do que se trata. O site se inicia toda manhã com um dístico, o dia da caçarola. A caçarola seria isto aqui. Uma caçarola estilizada. Porque este nome? Porque deu na cabeça do cronista 2 ou 3 anos atrás de nós enchermos as nossas malas, as nossas bolsas, as moças, as nossas maletas, os advogados, com produtos metálicos não perfurantes, a caçarola da avó, a colher da tiazinha, enfim, aqueles produtos que não firam, de pontas arredondadas assim, postos tais produtos dentro das malas, a fim de que sejam revistadas tais maletas pelos guardas, porteiros, militares ou vigilantes outros postos à beira dos portais eletrônicos dos fóruns paulistas. Este antigo escrivinhador nem vai lá, para não ser submetido eventualmente a um vexame de ter as suas malas abertas
por um desses prepostos, regulares ou não, da jurisdição. O Conselho Nacional de Justiça, tempos atrás, recomendou que todos, mas todos mesmo, passassem por dentro de tais portais. Juízes, promotores públicos, advogados, ministros de Estado, até desembargadores. Sendo necessário relembrar que o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, quando em atenção a um compromisso oficial qualquer, passa por dentro de portais dessa natureza, humildemente ou equilibradamente, como qualquer cidadão obediente às leis. O que acontece no estado de São Paulo, ao menos, em múltiplas comarcas, quase todas, se a memória não falha, é que nenhum juiz, nenhum magistrado e nenhum promotor de justiça passa ou admite passar por dentro daqueles portais. Só os advogados, em fila, o fazem obediente e disciplinadamente, como os carneiros numa revoada aposta num parque ou relvado qualquer. Nós somos os cordeiros, os obedientes, os disciplinados, os que não exigem o cumprimento da lei. Aqui entre nós, pleitear o impeachment da presidente Dilma Rousseff é tarefa muito mais fácil à ordem que recomendar aos advogados a recusa a passarem por dentro de tais portais eletrônicos. Que acontecimento tétrico, dramático, trágico. O presidente do Conselho Federal da Ordem tem força suficiente a pleitear o afastamento da primeira-dama da República e não tem sequer condição de passar ao lado do portal eletrônico de um fórumzinho posto num vilarejo qualquer. São coisas que precisam ser desbastadas psiquicamente. Talvez isso nem seja tarefa para juristas, é trabalho para psiquiatras explicarem por que os advogados, que são 900 mil, que são 1 milhão no país, não conseguem forças para se revoltarem contra isso, ou ao menos fazerem um protesto coletivo num município qualquer, ou ao menos o presidente do Conselho Federal da Ordem, moço Lamarck, se a memória não falha, aparecer oficialmente pleiteando ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que os advogados possam falar sentados nas sustentações orais, ou que os advogados não precisem passar pelos portais eletrônicos, ou melhor, que todos, mas todos, até o presidente da Suprema Corte, precisem dar sinal de obediência à recomendação, passando coletivamente pelos portais eletrônicos dos fóruns e dos tribunais. Que acontecimento lindo! Se, por exemplo, o diretor do Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, resolvesse, dia desses, convidar toda a classe dos advogados de São Paulo a passar com ele, braços dados, por dentro de um escafandro da natureza indicada.
Foi por isso, ou em razão disso, que este advogado, com auxílio à compreensão, o comparecimento e o estipêndio da Associação dos Advogados Criminais, mandou que se fizesse aí um conjunto de 3 ou 4 mil caçarolas estilizadas, a fim de que os advogados pudessem olhá-la e ou colocá-la à mostra, para que se pudesse vê-las. Não estão sendo vistas agora adequadamente. Este cronista soube pô-la, mas não sabe retirá-la. Conseguiu tirá-la agora. É pequena, discreta, mas bonitinha. É colocada no porta produtos que tradicionalmente os paletós trazem. Então ficamos nesta imprecisão psíquica incrível. Porque nós, advogados, conseguimos formular o impeachment da Presidente da República e não temos sequer masculinidade suficiente a pleitear ao Supremo Tribunal Federal que nos dê assento. Aliás, assento legalmente imposto por lei vigente. O que nos falta? Arnaldo Malheiros Filho, colega queridíssimo, morto recentemente, afirmou em castelhano bem posto, traduzido para o vernáculo, para o português: nós não temos culhões, nosotros não temos cojones. Isso é para você, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Por que você não consegue isso? Porque vocês, presidentes das 27 seccionais que o Brasil tem, não têm coragem, determinação, vontade de obter isso como se fosse uma coisa insignificante. Não, é terrivelmente importante para nós passarmos todos, becas e togas, por dentro dos portais eletrônicos e tomarmos assento nas sustentações orais quando precisamos defender os interesses dos clientes. Se necessário for, este velho escrevinhador há de convidar um psiquiatra competente a dizer o que vai pela mente, pela cabeça de 1 milhão de advogados, que são cordeiros, são carneiros, silentes, obedientes, contentes nessa inanidade e dispersos, fugindo até a um raciocínio específico. Por quê? Não temos coragem suficiente ao fazimento de uma coisa tão simples: exigir ao Supremo Tribunal Federal que nos dê o assento que nos foi ofertado por força de lei federal vigente. E tenho dito,